Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde, povo. Aqui estou mais uma vez aqui trazendo notícias fresquinhas para vocês. Hoje, 28 de abril de 2026. Acabando o mês, né? Demora ver maio, junho, julho, convenção. Demora outubro, onde nós temos um compromisso muito sério com o Brasil. E para isso é preciso que nós tenhamos consciência dos nossos votos. Tenhamos certeza de quem realmente será o nosso candidato e se ele merece o nosso voto. Isso porque até, então, o Brasil precisa muito disso. Que nós estamos caminhando para um caminho não muito bom, não muito legal. E todos nós estamos percebendo isso. Cada dia que passa, as coisas estão difíceis, os direitos estão diluindo, a Constituição não está sendo respeitada, o desemprego aumentando cada vez mais. Cada dia que passa, quando nós caminhamos pela cidade, vemos lojas serem fechadas e a população desempregada. Então, isso realmente não é bom. E para isso nós temos que querer mudar. E mudar para melhor. Mas isso depende muito da gente. Praticamente já começou a campanha eleitoral. Não que esteja ainda legalizada pelo TSE, TRE, mas a campanha já está sendo feita. E as pesquisas, nós temos que tomar muito cuidado com essas pesquisas. Às vezes a gente compartilha determinadas pesquisas e elas são, vamos dizer assim, compradas, inventadas, né? E levando imagem de votos altos para pessoas que realmente não estão sendo apreciadas, aplaudidas ou queridas pela população. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas pesquisas. Nós já passamos por isso, né? Muitas vezes. E muita gente, o povo em si, quando ele não tem conhecimento da política, dos candidatos, da política em si, às vezes a população se deixa levar por isso, pelo que os outros falam. Isso não é bom. Nós temos que ter a nossa própria opinião. Quer dizer que nós não vamos ouvir as pessoas falarem, discutirem, no bom sentido, tá? A política, os comícios, tudo isso nós temos que ouvir. Prestar bastante atenção. Pesquisar e ver a veracidade do que essa pessoa está falando. Principalmente os candidatos que aí estão vindo. Temos que avaliar muito seus discursos e vermos a veracidade. Como eu venho dizendo, o Google está sendo um grande auxiliador. Porque através do Google nós podemos fazer levantamento dos candidatos. É só escrever o nome dele, partido,
que o Google vai nos dar algum parecer. Hoje nós temos vários mecanismos para nós pesquisarmos e constatarmos a veracidade do que estão falando. Então, gente, vamos tomar muito cuidado. Principalmente para deputado federal e senador. Porque, infelizmente ou felizmente, nós vivemos da política. Com certeza, aquele que disser, não viu da política, besteira, que vive. Eu não gosto de política, vota errado. E aí aqueles que votaram certo vão pagar as consequências daqueles que não souberam votar. Então vamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Hoje nós estamos num governo ditador. Podemos dizer isso. Não temos liberdade. Se nós hoje falarmos de determinadas coisas, nós somos processados, somos presos, conforme está acontecendo aí no 8 de janeiro. E daí, para pior. Para pior. Tem pessoas que ainda se deixam enganar. Não, mas por isso, mas por aquilo. Às vezes as pessoas nem estão sabendo de nada. Mas eu gosto dele. Nada impede de gostar. Mas não vamos votar errado. O gostar não tem nada a ver com o voto, não. Você pode gostar de uma pessoa e falar, não, eu gosto da pessoa, mas como político é uma negação. Então eu não vou votar nele. Entendeu, gente? Então nós temos que ver os melhores caminhos para nós mesmos termos a facilidade do voto, mas com consciência. Pois do contrário, nós vamos pagar o preço mais caro do que nós estamos pagando hoje. E vocês sabem disso. Não é preciso muita gente ficar repetindo que, na verdade, nós temos que fazer isso. Então vamos tomar muito cuidado com essas pesquisas. Tá? Muita gente está dizendo que o Paz vai ganhar, conversa fiada. Entendeu? Conversa fiada, que muita gente sabe, né, que o Paz ele é esquerdista, lulista, né? Ficou falando mal de Maricá numa conversa particular que ele teve com o Lula. Entendeu? Enfim. E não é só isso, há muitas outras coisas. Vai lá no centro lá do Rio, vê como é que está o centro do Rio. Não precisa ir longe não, vai na central do Brasil. Uma fedentina horrível de urina. Camelô tudo desorganizado ali, atrapalhando as pessoas de passarem. Não sou contra camelô, absolutamente que não. Camelô precisa de trabalhar para poder levar o sustento para a família. Mas de forma ordeira. Entendeu? Eu acho que tem trabalho para todo mundo. Tem que ter trabalho para todo mundo. Entende? É questão de uma boa administração, coisa que não está tendo. O Rio não está tendo. E está sendo provado isso. Hoje os camelôs sofrem as consequências da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Tudo é levar a mercadoria. Vi camelô chorando, pedindo pelo amor de Deus que não levasse a mercadoria dele, que tinha que vender aquela mercadoria para poder vender, para poder levar o feijão lá para a família dele. E eles nem estão aí, levaram a mercadoria, rapaz. Não é esse tipo de coisa que não pode acontecer. Né? O governo tem por obrigação de facilitar os empresários, num bom sentido, para que eles possam ter condições de melhorar, né? A indústria deles, a fábrica deles, enfim, para que eles possam ter condições de dar trabalho para a população. Nós necessitamos dos empresários, que é ele que dá emprego. Se não tiver empresário, não tem emprego. Isso é óbvio, entendeu? Então a gente tem que até aplaudir os empresários, que é através dele que a gente sustenta a nossa família. Bom, vamos começar aqui com as novidades. Vamos falar um pouco do governo Lula. A Controladoria Geral
da União, AGU, identificou inconsistência num processo licitatório de 230 milhões conduzido pelo Ministério da Saúde para adquirir 600 unidades odontológicas móveis. Segundo relatório da auditoria, houve deficiência no planejamento, que não poderia acontecer. Todo planejamento seja licitação, tem que ser bem estudada, bem pesquisada, exatamente com consciência do que está sendo feito. Porque é dinheiro público que está sendo envolvido. Entendeu? Então tem que se tomar cuidado, tem que planejar bastante, tem que botar pessoas eficientes, né? Pessoas que realmente têm condições de exercer aquele trabalho, para que isso não aconteça. Deficiência no planejamento da contratação e fragilidades nos mecanismos de controle que pode ter comprometido a competitividade do certame. Faltou responsabilidade? Faltou o quê? O que não foi da forma que teria que ter sido? Então é complicado, é muito complicado. Mas, o que se pode fazer? Que da próxima vez, acerte, planejem mais, vê se está sendo certo, se está sendo errado, se estão contratando realmente certo, se não está tendo algumas coisas erradas, né? Nessas licitações. A licitação é meio complicada. Tem que ser investigada toda a documentação da empresa que ganhar, né? Estiver ali no meio de tantas outras ali para ganhar a licitação. Ter documentações, investigar se realmente, né, não tem nada a opor da justiça contra, né, enfim. Vamos pesquisar mais sobre isso aqui, ver o que é que estão fazendo para que consertem isso aqui. Bom, vamos mudar um pouco. Vamos lá para São Paulo. Vamos lá para Ribeirão Preto. Aconteceu AgriShow. Muita gente. E muita gente foram convidadas. Muitas autoridades, candidatos, né? Porque nós estamos prestes aí às eleições. Então, todos têm direito de se manifestar. Mas teve uma pessoa que, aparentemente, não foi convidada. Adivinha quem? Luiz Inácio Lula da Silva. O que será? O que será? Bom, não foi convidado, ficou de fora. Enquanto isso,
ouviu-se gritos, né? Gritos e gritos ovacionados. Agora adivinhe para quem? Flávio Bolsonaro. Quando Flávio Bolsonaro apareceu, surgiu ali no palanque, todo mundo gritaram presidente. A diferença, né? A diferença. E todo mundo sabe que o agro, ele são muito simpatizantes do Jair Messias Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sempre apoiou o agro. Nós dependemos do agro, gente. Pelo amor de Deus. Nós precisamos do agro, nós precisamos daquele povo. O povo tem um excelente trabalho. Se não fosse eles, a gente morria de fome. Entendeu? Então, nós precisamos do agro. Então, o agro tem que ser tratado com muito carinho, atenção, respeito. Muito respeito. É um trabalho extraordinário. Mas o governo atual não pensa dessa forma. Então, ficou de fora. Enquanto isso, o Flávio, nada. Aquela dancinha dele bacana. Continua, Flávio. Muita gente tá criticando aí, que é da sua dancinha aí. Conversa fiada. Deu uma marca sua. Continue dançando. O povo gosta disso. Entendeu? Então, continue aí com essa dancinha sua bacana. O Trump não tem a dancinha dele? Por que você não pode ter? Ué, continue, Flávio, continue, né? Então, o Flávio está aí, ó, subindo nas pesquisas em todo o estado do Rio, em todo o estado do Brasil. O Flávio está subindo cada vez mais. Quer dizer, o povo está reconhecendo, o povo está vendo que realmente esse governo atual, entendeu? Não está trabalhando para o povo, não está beneficiando o povo, não está dando trabalho para o povo. E o povo quer isso, quer trabalho, e não está tendo. E o Flávio que prometeu que ele vai incentivar os empresários, né, a poderem contratar muitas pessoas. Então está aí a diferença. Então, gente, é por isso que eu falo, pesquisem, veem. Ah, não gosta sim, tem que gostar da política, nós vivemos da política. Então nós temos a obrigação de votar bem. Não entra nessa de cinquentinha, 100, não entra nessa, gente. Entendeu? Porque isso aí é a nossa vida, é o nosso futuro. Não só nossa, não. Dos nossos filhos, dos nossos netos. Então hoje nós temos uma obrigação muito grande. Se nós amamos a nossa família, então nós temos que votar certo. E esse certo, no momento, está sendo Flávio Bolsonaro. E cuidado com os senadores, entendeu? Tem que ser senadores de direita, e de direita mesmo. Porque tem pessoas que dizem, eu sou de direita. Conversa fiada. Muito cuidado. Principalmente com o presidente do PL. Valdemar está deixando a desejar. Já está deixando a gente aí com dúvidas. Entendeu? Então, cuidado também. Tá bom, gente? Então, vamos votar certo. Vamos continuar falando da Procuradoria-Geral da República, que agora é PGR. Tá? Foi arquivado um pedido de investigação contra o ministro Gilmar Mendes. Por que será? Do Supremo Tribunal Federal, STF. Por suposta homofobia.
Vocês se lembram, né? Aquele caso que teve com Zema também e tal. Bom, o caso se refere a uma entrevista do decano ao Metrópolis, para dizer, o Metrópolis está de parabéns, cada reportagem espetacular. Eu acompanho muito o Metrópolis, né? E constantemente eu fico colocando nas minhas postagens assuntos do Metrópolis. Ó, Metrópolis, show de bola! Eu aconselho até o povo aí também a acompanhar também o Metrópolis também. Em que ele cita a homossexualidade como possível acusação de injúria contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, que é também pré-candidato a presidente da República. Então existiu aí, ainda existe ainda, uma farpazinha entre os dois, que eu acho que não deveria acontecer. Mas está acontecendo. Agora, eu acho, pelo Gilmar Mendes ser veterano da Suprema Corte, teria que dar o exemplo. Porque até então, ele pertence à Suprema Corte. E a Suprema Corte tem que ser o exemplo. Tem que se fazer justiça, e justiça correta, respeitando a Constituição da nossa República. Isso tem que acontecer. E aí, aconteceu aí essas farpas aí entre um e outro. Eu acho que não pode faltar respeito, né, entre a Suprema Corte e os candidatos a presidente da República do Brasil. Isso não pode acontecer. Ameaças, né, em críticas que dão a entender que, muito cuidado, pode acontecer, gente. Não pode. Nós vivemos num país democrático, ou aparentemente democrático. Então isso não pode acontecer, entendeu? É lamentável, né? É lamentável que isso esteja acontecendo. A gente ainda vai voltar a falar muito sobre isso ainda, com certeza. Vamos mudar um pouco aí o clima, né? E vamos falar um pouco da senadora Damares Alves. Excelente senadora. Olha, dois exemplos do Senado. Claro, muitos outros, né? Por isso que eu falei dois, né? Exemplo do Senado. Ela enalteceu o nome das pessoas que ela está apoiando para senadores, ou melhor dizendo, para as senadoras do Distrito Federal. Eu acho que ela tem razão, porque se eu fosse Brasília, né, eu também com certeza estaria votando nessas duas lindas, maravilhosas, competentes, né, mulheres do nosso Brasil, guerreiras, super guerreiras, que Michele Bolsonaro e a Bia Kicis. Parabéns para essas duas guerreiras aí, estarei aqui torcendo, aqui do Rio aqui, né, estarei torcendo aí para que realmente vocês ganhem, né, que vocês sejam eleitos aí para o Senado de Brasília, que está merecendo, né? Não só Brasília, não, sim, todo o estado do Brasil, para que realmente o Senado tenha pessoas competentes, pessoas de direita, responsáveis, né, dedicadas, patriotas, que realmente venham ajudar
o nosso querido Brasil, que não está sendo fácil, né? Mas com essas já 2 mulheres lá dentro lá do Senado, já será uma grande valia, né? Porque eu tenho certeza que elas vão lutar por tudo que é de melhor, né, para o povo brasileiro. Parabéns aí às 2 aí. Bom, gente, estou terminando, né? Meu tempo já excedeu. Em breve retornarei com mais notícias, espero que boas, né? Mas antes, eu gostaria de mandar um abraço, né? Um abraço muito bacana, muito apertado para uma amiga muito querida, né? Que é a Rose, né? A Rose é uma das assessoras do vereador Manuel Barreto, aqui de Nova Iguaçu, né? A Rose é uma pessoa muito competente, uma pessoa amiga, ajuda muitas pessoas, né? Eu gostaria de mandar um abraço para a Rose, né? Rose é espetacular. Abraço, Rose. Muito carinho, tá? Carinho e respeito. Tá bom? Gente, não esqueça, para mim poder continuar meu trabalho aqui no canal, eu preciso que vocês continuem a dar o ok de vocês, o joinha, que vocês compartilhem, né, que vocês comentem e principalmente que vocês se inscrevam no canal. Né? Porque se o YouTube vê que eu estou crescendo, se a população está gostando, né, do canal, então nós vamos ter um aval melhor no YouTube e nós vamos poder continuar com esse programa. Tá bom? Obrigado a todos, tá? Gente, obrigado, um abraço e fiquem com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais.